Ah, eu peguei a irmã Hilde jogando o aviãozinho, né? E colocando papelzinho no teto da sala de aula. Tá vendo como a gente pega? Ah, foi a Cleonice que falou isso, foi? Ah, pensei que fosse a irmã Hilde. Ei, que coisa feia, hein, Cleonice? Te peguei, hein? Você tá vendo, né? Olha o que Cristo tem que fazer com esse povo, viu? Oi, Betânia. Sim, sim. Então vamos nos comportar. Então, tá, é gravado assim. Eu tenho todas essas aulas, essas nossas ponderações de atos, elas estão no canal do YouTube, né? A Chile está colocando lá no meu canal do YouTube. Se precisar, depois eu mando o link. Tá bom? Não tá aquela gravação maravilhosa, mas o objetivo é depois a gente transformar essas aulas num livro de edificação, né, para todo mundo, né? E assim que terminar o curso, já estamos digitando ele todinho, né? Depois vou pedir para algum irmão ou irmã fazer uma revisão na gramática e a gente vai ver se faz um e-book e um livro para a gente encadenar e distribuir para os irmãos que participaram, né? Acho que vai ser bom. E depois eu passo para ela, tá bom? Obrigado, Sara, você. Ah, tá bom. Tá, não entregou nada, continua, vai dizendo aí o que os irmãos estão falando no chat. Aí quando você falou, Betânia, que o Havaí tá aí, tá assistindo tudo, não pode falar nada, eu falei, opa, então vamos nos comportar, né, Cleonice? A Mary Ellen tá aqui com a gente. Seja... Oi? A Cleide? Eu acredito que sim. A Marielle está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Marielle. Boa noite, seja bem-vinda. Eu cheguei quase que eu chego atrasado aí, né? Cheguei atrasado, mas antes da Marielle, para não brigar comigo depois. Irmã Hilde, tá frio aí, hein? Que touca bonita. Boa noite. Bom, então temos aqui a irmã I. É coisa boa, delícia isso. Mary Ellen, Hilde, Paulo, Havaí, Sara, Kátia, Daisy, deixa eu ver aqui, já trocou tudo. O irmão Lúcio, seja bem-vindo, Lúcio. Saudades de conversar com você. Irmão Edson, deixa eu ver quem mais aqui. Lohane, finalmente, né, Lohane? Quase que eu não lhe conheço mais, hein? Você trate de terminar o seu curso logo para participar mais, viu? Ó, o seu cabelo está até do tamanho, está maior que você, ó. Faz tanto tempo que você não vem aqui que o cabelo cresceu muito. Ah, então tá bom. Irmã Kátia está aqui com a gente, a Adriana, a Dani, né? Dani, a sua tela está um pouco escura aí, eu acho que não está dando para ver seu rosto, hein? Aparece, irmã. Tem que colocar uma luz na sua frente, irmã. Tem que colocar uma lâmpada na sua frente para todo mundo te ver. Irmão Neves, boa noite, é a Mari aí também. Cadê o Joel? Ah, Joel na minha tela está bem longe da Mari aqui, mas eles estão juntinhos ali. Irmã Cleonice já falamos, irmão Zé Carlos, né? Ana e toda a família, os filhos, bem-vindos. Betânia, né? Já deu o sinal da graça, né? Já falando aí. Irmão Edivaldo, como sempre, né? Sempre elegante ali, né? Com seu livro de anotações bem precioso, né? Ah, irmã da melancia. Ô Hilde, oi Edvaldo, fala aí, se defenda aí, por favor. É verdade. Eu já falei que isso é pecado, porque nem todo irmão tem acesso àquela melancia. Isso é, irmão, tudo bem. Quando, quando tivermos um encontro, viu, de todo mundo do grupo, quando tivermos um feliz encontro,
O Edivaldo vai doar melancia nos 3 dias de encontro nosso. Vai descarregar um caminhão de melancia lá para nós. Né? É verdade, Dani. Ah. Olha, a Shirley, vou entregar a Shirley. A Shirley está aqui, mas eu estou vendo ela ali, ó. Ela ali, ó. Ela ligou a câmera, ela desligou a câmera e está ali, olha. Pode ir lá para a câmera sentar e ligar a câmera. Bom, irmãos, Avaí, quando você não está aqui, né, ativo, né, a gente sente muita falta. Bom, a Irene está aqui com a gente também, né? Dê um abraço a Irene no seu esposo, nos seus filhos, no João, tá? Bom, estou muito contente de você estar aqui com a gente hoje, Lohane. E, irmãos, hoje foi, né, de verdade, nos últimos dias tem sido uma correria muito grande para mim. E o livro de Atos, acho que todos nós já estudamos muitas vezes, né, já lemos. E como a irmã Hilde comentou outro dia, né, são as terças transformadoras. E tem sido muito transformadora para mim, irmãos. Não é muito fácil praticar tudo aquilo que a gente tem lido aqui no livro de Atos, porque é preciso uma mudança muito grande na gente. E eu sempre fico aproveitando aquele dia, os dias anteriores que eu estudo a Bíblia. Eu aprendi há muitos anos com um irmão que, na verdade, era judeu e se converteu. E era muito bom quando ele falava que todos os dias da semana eram voltados para o sábado, né, para eles. Então, na quinta-feira, eles já estavam se preparando para o sábado. Então, quinta e sexta-feira era dia de preparação, porque na sexta-feira, a partir de 5 horas da tarde, eles já não podiam fazer mais nada. Né? Eles já entravam no sábado, né? Entre sexta e sábado, eles já entravam naquela adoração. Eu estou falando como exemplo, tá? Porque Jesus, ele mudou isso, nós já sabemos. Então, na quinta e na sexta-feira eram os dias de preparação. Mesmo trabalhando, indo para a escola, tendo suas atividades rotineiras, mas a quinta e sexta-feira era dia de preparação, para eles estarem totalmente livres para adorar a Deus no sábado. E a partir do sábado, 5 horas da tarde, já entrando para o domingo, né, então eles começavam a lembrar de tudo que havia acontecido no sábado. E eu sempre achei isso muito bonito, sabe? Da nação de Israel. Então, domingo, segunda, terça e quarta-feira, eles aproveitavam se lembrando de toda a edificação que eles receberam no sábado, né, que era o dia da adoração para eles. E eu sempre procuro praticar muito isso, sabe? Colocando alguns dias da semana para os eventos. Então eu tento me preparar muito 2, 3 dias antes do evento. Às vezes a preparação é maior, né? A preparação que eu digo é leitura. E nessa última semana, especialmente eu comecei a pensar o quanto eu estou praticando e deixando que Jesus atue na minha vida na pregação do Evangelho. E até ontem eu estava com um tema na minha cabeça, mas hoje o Senhor mudou esse tema, né? Hoje de manhã. E eu tenho conversado com algumas pessoas sobre o tema de hoje. Né? O tema de hoje é a lição 21. Ela é baseada no capítulo 13 e 14, principalmente no início do 13. Na próxima semana a gente vai falar mais sobre os 2 capítulos sobre a primeira viagem missionária de Paulo, as estratégias que são muito úteis para a gente. Mas entrando na primeira viagem missionária de Paulo, surgiu algo muito importante na minha leitura e na minha reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por isso eu coloquei como tema hoje, missões, uma vida com propósito. Não só pensando na vida pessoal de cada cristão, e todo mundo tem que ter um propósito de vida,
E eu vou falar um pouco sobre isso, mas também a igreja tem que ter um propósito. E eu gostaria que nesse momento nós nos dirigíssemos ao Senhor. Mais uma vez, eu sei que todo mundo aqui tem sua conversa com o Cristo, as suas orações, e eu posso fofocar um pouco aqui também, eu acredito, né? Então eu vou fazer uma fofoca aqui. A Mary Ellen, às vezes ela me manda um áudio que a gente está estudando a palavra, sabe? A Shirley tem acompanhado isso, e a Mary Ellen, a irmã dela, Michelle, e a mãe Lúcia, né? Eu tenho tido o privilégio de estar conversando com ela sobre a Bíblia e compartilhando. E ela me ensina muita coisa, sabe, também. E é muito legal quando ela manda um áudio dizendo assim, eu estava ali conversando com o Espírito Santo, sabe? E na nossa conversa, então, e ela fala isso, ela deve estar rachando o bico agora ali. e ela compartilhando, e ela sempre usa isso de uma forma tão natural, e isso é muito importante, sabe? Ouvir isso e ver isso, né? E ver isso. E é muito bom quando ela fala com essa naturalidade toda. Tipo assim, eu estava ali conversando com o Espírito Santo, e na nossa conversa ele estava falando isso comigo, ele estava... isso é muito bom, como eu cresço com isso. E hoje, né, fui buscar minha mãe aqui num distrito rápido, que senão ia chegar muito atrasado, né, mas eu tinha que buscar minha mãe, né? Aí eu correndo, e na viagem eu já enfiei o dedo lá no toca CD do carro, e aí tinha lá os hinos, e tinha outra música sertaneja e tudo, apesar de eu não gostar muito, mas aí eu me lembrei do que a Marielle tinha falado comigo uns minutos antes, né, no áudio que ela mandou. E eu falei, então, ao invés de estar ouvindo música ou fazendo qualquer coisa, eu estou precisando conversar com o Senhor agora, nesse momento, né, conversar com o Espírito Santo. Então, aí, baseado no que ela falou, inspirado por ela, eu desliguei tudo e fui conversando com o Senhor, né, no carro. E foi tão bom. E eu gostaria de hoje estar orando a Deus por nossas vidas, para um propósito de vida. Eu sei que todo mundo aqui tem sonhos, desejos, objetivos. É um filho que você quer mandar para a faculdade, uma filha que é para a escola, como a irmã Betânia clamou tanto ao Senhor. É o irmão Joel com o seu neto. É o irmão Edivaldo com a sua família. O irmão Neves com relação ao emprego. O Lohane, sua formação. O irmão Lúcio, né, no seu relacionamento, a igreja. Todos nós aqui temos tantos projetos, né? Tantos sonhos, desejos, vontades, objetivos, estabelecemos metas, mas, irmão, propósito é algo muito especial. E eu não sei quantos irmãos aqui presentes hoje têm um propósito de vida. Mas vamos pedir ao Senhor para que Ele, hoje à noite, Ele ajude, né? Nos ajude a enxergarmos, né, o propósito das nossas vidas, né, o porquê nós existimos. Oremos. Obrigado, Pai, né, pelo dia. Muito obrigado, porque o Senhor está aqui presente no mundo, eu quero dizer, cuidando de todos nós, torcendo, apoiando, enviando os seus anjos, ouvindo os gemidos do Espírito Santo, verificando se os seus planos estão de acordo com a sua vontade, vendo todas as coisas com a sua misericórdia, não considerando, Pai, que a gente não sabe o que faz muitas vezes, considerando também que a gente às vezes não sabe nem falar com o Senhor direito. E por causa desse seu olhar cheio de misericórdia, Pai, o Senhor nos aceita na Tua presença. E eu quero muito Te agradecer por isso. Pelo dia e por estar presente o tempo todo. E saber disso, Pai, não é só conforto. É também motivo para que a gente fique atento. Porque eu sei que todo mundo que está aqui hoje, Pai, teve um objetivo. Talvez o estudo de hoje, com os estudos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o culto aos domingos,
onde tomamos a ceia, louvamos ao Senhor, e as nossas ofertas, e o estudo da Tua Palavra, eu sei que tudo isso, Pai, são metas diárias, semanais, mensais, para nós alcançarmos o céu. Porque esse é o nosso objetivo. Mas enquanto não alcançamos esse objetivo, Senhor, nós precisamos muito de um propósito. Para que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas estejam de acordo com o seu propósito para as nossas vidas. Para que a gente não escolha somente para desfrutar prazer, satisfação, contentamento, mas que a gente queira de verdade, Senhor, ter uma vida com propósito. E hoje, no capítulo 13 deste livro, escrito por nosso irmão Lucas, ele deixou tão claro, né, o propósito que o Senhor deseja para a gente, o motivo pelo qual nós devemos viver. Claramente, Pai, o propósito da Tua igreja, e também deve ser o nosso propósito de vida, é espalhar o Evangelho. Esta é a nossa missão, e eu te agradeço por isso. Que o Senhor abra os nossos corações para a gente enxergar isso. Em nome de Cristo. Amém. E eu, irmãos, por causa dessa visão, né, de enxergar isso, irmão, eu comecei a transformar algumas coisas, né? Os irmãos sabem que eu tenho uma loja, né, que é para garantir o meu sustento e a gente ter liberdade para pregar o Evangelho a hora que a gente quer, né, para eu não estar submetido a um cartão de ponto, né? Se bem que até nisso você pode pregar o Evangelho onde você estiver, na empresa que você estiver, no horário que você estiver na empresa. E pensando nisso, eu e a Shirley, a gente tomou uma decisão de mudar a loja para uma outra sala, né? Para melhorar o nosso sustento, é claro, numa localização melhor, mas que tivesse um espaço, né, no fundo ou atrás, que a gente pudesse ter uma sala onde a gente dá melhores atendimentos para as pessoas, onde a gente pode estar participando da Rádio Escola da Bíblia, onde a gente pode estar atendendo, inclusive presencialmente. Só um segundo aqui, por favor, só um segundo. Tá, só estava regularizando aqui que eu estava com medo do computador estar desligando. Então, assim, e a gente conseguiu. E eu saí de lá correndo hoje, porque eu estava fazendo a reforma dessa salinha, onde a gente vai poder estar atendendo já algumas pessoas que a gente está estudando a Bíblia e fazendo aconselhamento aqui em Sapucaia. E assim, e como é bom, irmãos, você ter um propósito de vida. Porque todas as coisas que você vai fazer, parece que é tudo para ajudar nisso. Não tem aquele versículo que lemos tanto de Romanos, né? Todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, mas não vamos nos esquecer, né? Dentro do contexto lá, todas as coisas que ele estava falando. Muito cuidado, né, para a gente às vezes dizer, todas as coisas cooperam. Ir para certos lugares que não são muito bons, não são muito decentes, não são muito éticos nem honestos, cuidado, isso não faz parte desse tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Você se submeter a certas coisas do mundo, certos prazeres do mundo, como o irmão Edivaldo outro dia bem colocou, isso daí não faz parte do tudo coopera, né? Às vezes tem cuidado que tem coisas que cooperam para o bem daqueles que odeiam a Deus, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou dar a palavra, irmão Neto. Então, assim, dentro do contexto lá de Romanos, Paulo estava falando uma série de coisas, e aquelas coisas que cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Irmão Neves, pode falar. Olha que coisa boa. Isso tem muitos significados, né? Tem muitos significados. Vamos melhorar as ofertas, o irmão Neves agora vai melhorar as ofertas para o reino de Deus, para sustentar mais missões.
O irmão Neves vai se unir, o irmão vai se unir a outros irmãos para pegar o evangelho nesse projeto. Olha quanta coisa boa, né? O irmão Neves vai viver mais perto de um irmão 20, quase 8 horas por dia. Olha quanta coisa boa. Sim. Ó, olha, e vai ser muito bom você ouvir o que você vai ouvir hoje sobre uma vida com propósito. Irene, pode falar, Irene, vamos lá. Irene levantou a mão? Bom, vou esperar, Irene, você acertar aí, não sei se você vai querer falar, mas pode ficar à vontade. Enquanto isso, o irmão Paulo levantou a mão aqui também. Ele fica todo assanhado, falou em bênção, pronto, ele já quer logo compartilhar. Bom, muito bom, excelente, excelente, muito bom. Acho que isso tudo, né, as oportunidades que o Senhor nos traz, né, que traz a nossa porta, tudo é muito importante. E tem a ver com o que a gente vai falar bastante hoje. Irmãos, ter um propósito de vida é algo muito mais sério e mais importante do que apenas ter um objetivo. Nós temos muitos objetivos. Tenho certeza que o irmão Neves teve um objetivo. Ele sabia por que ele estava procurando um emprego. Né? Ele é um irmão que já falou com a gente, já compartilhou, e nós sabemos que é um irmão que tem um equilíbrio financeiro muito bom, que ele aprendeu. Lembra? Lá atrás, no estudo, ele falando, né, de que ele aprendeu a ter uma vida financeira equilibrada, né? E foi tão importante o testemunho que ele deu para a gente, mas a oportunidade que isso traz. E propósito é diferente de objetivo. Os objetivos são muitos, né? É a faculdade, é o casamento, é uma série de coisas. Desejos nós sempre temos também. Eu desejo que algumas pessoas da minha família se convertam e entreguem suas vidas a Jesus. Isso são muitos desejos, né? Eu tenho muitas vontades. Eu tenho vontade de me unir a alguns irmãos e irmãs e fazermos viagens missionárias para ajudar aquelas congregações menos abastadas de lições, de aulas, de preparação. Eu tenho tanta vontade de servir, né? Então são vontades. Mas propósito, irmão, é algo muito mais forte. O propósito significa que sem aquilo você não vive.
Se tirar isso da sua vida, se tirar o seu propósito, a sua vida acaba. Né? E nós temos que tomar muito cuidado com as coisas pelas quais nossa vida é sustentada. Isso que quer dizer propósito. Propósito é aquilo que nos sustenta a vida. Sem aquilo não há razão para viver. E um propósito, muitas vezes, ele é o motivo pelo qual você aceita a morte. Quantos cristãos no primeiro século, e talvez em outros séculos anteriores ao nosso, deram suas vidas para que a Bíblia chegasse em nossas mãos, para que o Evangelho chegasse às nossas mãos? Então, o propósito é tão forte quanto a morte. Ter um propósito de vida significa que você vive por causa daquilo. Ou seja, você não vai permitir que nada atrapalhe ou nada te desvie daquele propósito. Todas as coisas que você faz é para servir a este propósito. Você arruma um namorado ou uma namorada que vai contribuir com esse propósito. Se não contribuir, você prefere ficar sozinho, para que não atrapalhe no seu propósito de vida. Você procura os empregos, ou você procura aquela empresa que sirva, que não atrapalhe você naquele propósito de vida. Porque não adianta dizer que a gente chega em qualquer lugar e faz mudança, porque tem lugar que não faz não, tem lugar que a gente tem que não estar lá, que é melhor não estar. Porque o sábio vê o mal e se esconde. E às vezes nós queremos tanto ser valente, entrar em certo lugar, não porque eu me garanto, porque lá eu vou conseguir, e lá é que você se dá mal. Por isso que a Bíblia fala tanto para a gente tomar muito cuidado com quem que a gente anda. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e temos que tomar cuidado. O propósito de vida é quando você, tudo que você decide, tudo que você escolhe, tudo que você tem como opção, é para servir a este propósito. Você vai fazer uma faculdade para servir a este propósito. Você vai guardar dinheiro para servir a este propósito. Você vai ter uma casa para servir a este propósito. Você vai ter um carro, um bem para servir a este propósito. E era assim que a igreja se fortaleceu no livro de Atos. E era assim que o Espírito Santo trabalhava como instrumento de Jesus. E quando você tem um propósito de vida que vem de Deus, o próprio Jesus vem e assume a liderança e o comando para que todas as coisas de fato cooperam, né, para o crescimento do reino de Deus. Então, propósito, e eu não sei se você já encontrou um propósito de vida. E o seu propósito de vida precisa estar pautado. Precisa estar pautado naquilo que a tua fé te orienta. Quando nós temos a fé em Cristo, quando nós somos chamados por Jesus para uma vida eterna, quando formos chamados por Jesus para sermos crucificados com Cristo, quando nós nos batizamos e saímos da água para uma vida nova, habitada pelo Espírito Santo, fomos chamados para um propósito. Nós fomos chamados com um propósito. E hoje, o capítulo 13, você vê uma igreja fortalecida, uma igreja com Paulo, Barnabé, pessoas tão importantes, homens, mulheres dedicados. Quanta gente boa naquela igreja em Antioquia. Uma igreja de gentios exemplar. Muito dinheiro para missões. Muitos homens e mulheres para as lideranças. Todo mundo pregando o Evangelho. A igreja do Senhor explodindo, crescendo muito, as multidões sendo alcançadas. E aí Jesus chega e diz para ele: olha, tem gente demais aí. vamos fazer uma divisão boa aí. Vou deixar alguns aí, mas tem gente demais. E lá no mundo tem gente de menos. E a gente vai perceber isso quando Paulo, também chamado Saulo, né? Ou Saulo, também chamado Paulo, né? Ali é apenas uma questão de cultura, né? Saulo, o nome judeu, e Paulo, o nome romano, que o colocaria em todas as outras cidades do mundo, era o seu nome
da forma romana, homens demais na igreja, uma igreja lotada, e lá fora tantas cidades sem igreja. Apóstolos, presbíteros, diáconos, muitos irmãos e irmãs ali na cidade, né, de Antioquia, e o mundo a ser pregado, né? E então Jesus, mais do que depressa, já que não houve ali naquele momento uma perseguição tão forte, né? Então Jesus diz: não, vocês não precisam se espalhar porque estão perseguidos, mas precisam se espalhar porque tem gente demais aí, dá para ficar com alguns irmãos e eu quero vocês em outras cidades. E como essa visão representa o propósito da igreja. E certamente, né, o propósito da vida de Paulo, da vida de Barnabé, da vida de Marcos, que caminhou com eles pelo menos um pedaço, né, era pregar o evangelho. E para que aquela fila de pregadores, se em tantas cidades tem vaga? Eu estou falando uma linguagem mais atual de recursos humanos, né? Por que tantos irmãos sentados ouvindo, se tem tantas cidades com um monte de gente que tem sede de ouvir e não tem a quem ouvir? E o Senhor Jesus se encarregou disso, de orientar aquela igreja para que separasse algumas pessoas e encaminhasse. E não pense que era só Paulo e Barnabé, porque tem toda uma estrutura por trás disso. Por isso que hoje, especialmente, eu comentei sobre ofertas, sobre essas coisas, que eu não falo demais, mas isso é uma coisa que a gente vê no livro de Atos, que a igreja tinha um suporte financeiro muito grande para enviar e mandar, de maneira que não precisava faltar nada, porque este era o propósito da igreja. E se aqueles irmãos fazem parte da igreja, então esse é o propósito da minha vida também. Muito complicado, irmãos, quando nós temos um propósito de vida que é diferente do propósito da igreja da qual nós fazemos parte. Para ficar mais claro para todo mundo, antes da gente começar a nossa leitura no livro de Atos, capítulo 13, imagine que a igreja é um corpo desenhado assim por Jesus. A minha mão, ela tem um propósito. A minha mão tem um propósito de fazer artes, de pintura. Mas o meu braço e o meu cotovelo, eles têm um outro propósito. Eles têm um propósito de lutar jiu-jitsu e dar cotovelada nos outros. Aí eu tenho uma mão, na outro braço eu tenho uma mão que gosta de tocar piano. Tá certo? De tocar piano. Mas as minhas pernas, elas não têm paciência de ficar parado ou apertando aquele pedalzinho lá do piano. As minhas pernas elas têm outro propósito na vida delas, têm propósito de sair correndo por aí, de ser atleta. Aí, meus olhos, eles gostam de ficar lendo. Mas a minha boca não quer ficar lendo, ela só quer ficar cantando. E aí os membros do corpo começam cada um querer uma coisa diferente do outro, e a cabeça não tem como comandar tantas coisas ao mesmo tempo. E a igreja não pode ser assim. A igreja, como o corpo de Cristo, precisa que todos acompanhem o propósito dela, que foi descrito por Cristo, que é o cabeça da igreja. Né? Cristo é o cabeça da igreja, e algumas expressões da Bíblia chamam Jesus de a cabeça. Ou seja, quando Jesus é a cabeça do corpo, quer dizer que é ele que pensa, ele que já deixou tudo organizado, estruturado. É o Senhor Jesus quem disse qual a forma que ele tem, qual é o formato que ele quer. Qual é o formato que ele quer para as ofertas, qual é o formato que ele quer para a ceia, qual é o formato que ele quer para a disciplina na igreja, qual é o formato que ele quer para tudo, para a governança da igreja, para a administração, para tudo. E quando a Bíblia fala que Jesus é o cabeça, quer dizer que ele que tem que estar à frente, não sou eu nem ninguém, não. E esse corpo não pode ser uma bagunça, é um corpo que tem um propósito, que tem uma carreira. Paulo ainda diz numa das suas cartas, né,
que o corpo bem ajustado, né, com seus membros todos juntinho, promove a unidade da fé, que é como o corpo de um atleta que quer correr para a vitória, né? E a igreja tem um propósito de vida. A igreja existe com um propósito, tá certo? Que é pregar o evangelho. Este é o propósito da igreja. Enquanto a igreja está envolvida nesse propósito de missões, de falar de Jesus para os outros, e naturalmente, por consequência, nós quando nos encontrarmos, a gente vai estar todos edificados, né? Olha como nós nos edificamos aqui. Mas a gente tem o costume de ficar dividindo demais setores, áreas, pavimentos, mas o propósito de todos nós aqui é missões. Olha quantas pessoas o Avaí, com o irmão Edivaldo lá atrás, provocaram, quantas pessoas essa atitude, né, desses irmãos alcançou quanta gente, Betânia, Cleonice, Chilene lá nos Estados Unidos, hoje inclusive não está aqui com a gente ainda, a Irene, a Mari, a Chile, o Avaí, hoje a Mariana, enfim, olha quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho. E isso é propósito, irmãos. E nós vamos perceber nas viagens missionárias que é Jesus atuando e Jesus alertando a igreja para não perder o propósito. Nós já tivemos outros episódios aqui da igreja meio que se perdendo no seu propósito. Aí vem uma perseguição e a igreja se alerta. Então vamos pregar em outros lugares. É o Senhor permitindo que a perseguição que vem do diabo, que vem de Satanás, que vem do inimigo, antes promovendo que o evangelho fosse espalhado. Quando isso não acontecia, né, aí vem o Senhor Jesus, aí vem o Espírito Santo e diz, vamos nos espalhar um pouquinho mais. O que você está fazendo aí, Paulo e Barnabé? Não, deixa que se você já tem bastantes presbíteros aí, já tem muitos homens ajudando a igreja, tem muitas mulheres crescendo, vamos para outras cidades. Eu quero vocês espalhando, vamos lá. Essa é a visão, irmãos. E a igreja juntas, na igreja junto, financiando, apoiando com as suas casas, com as suas ofertas, com as suas orações, para que o evangelho fosse esparramado. E é assim, irmãos, que a gente começa a ler o capítulo 13 de Atos, versículo 1 até o 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Sempre no plural, né? Profetas e mestres. Lembrando ainda que no primeiro século os profetas estavam lá na igreja, ajudando a igreja. Lembre-se que eles não tinham a palavra escrita, tá certo? E aquilo que era perfeito estava acontecendo ainda. E mestres. Aí ele coloca 2 pontos aqui na nossa língua portuguesa que descreve alguns dos homens que tinham lá. Barnabé, aquele irmão forte de Jerusalém que veio apoiar e saber como é que estava a vida de Paulo e da igreja dos gentios. Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, né? Olha só quantos homens, quanta gente, a gente costuma dizer, né? Quanta fera estava ali, né? Quanta gente boa no trabalho, quantos homens dedicados, e é claro, muito mais. E eles estavam lá servindo ao Senhor e jejuando, né? Dizendo com o jejum o que o jejum diz. Olha, Senhor, tão importante quanto o nosso alimento é fazer a sua vontade. Isso que é jejum. E aí ele diz assim, o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, interessante, né? Jejuavam para ter resposta. Depois que eles tinham resposta, eles continuavam jejuando e orando. E aqui diz assim, e impondo sobre ele as mãos, isso é um sentido de autoridade, tá? Quer dizer, nós apoiamos o seu projeto. Essa coisa de impor as mãos, irmãos, quer dizer, olha, não vai faltar nada para vocês.
nós apoiamos, nós concordamos com isso. E conte com as nossas mãos. Nós trabalharemos para que isso aconteça, para que vocês tenham condições de fazer isso. Todas as condições possíveis, materiais, espirituais, nós estaremos aqui, orando pelo trabalho de vocês, financiando o trabalho de vocês. Isso é a imposição das mãos, irmãos. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui começam os grandes desafios e nós encontramos algumas coisas muito importantes aqui no Evangelho. Mas deixe-me ler para vocês, por enquanto, duas coisas que eu encontrei aqui. Uma é de um dos nossos irmãos que hoje já está com o Senhor, o irmão Alan Dutton. Ele escreveu aqui. Olha que interessante que eu encontrei o tamanho da apostila que ele deixou para a gente sobre o livro de Atos. Olha só, olha o tamanho dessa apostila do livro de Atos. Aí eu encontrei aqui, refletindo, né? Porque às vezes eu fico um pouco preocupado se eu não estou tão empolgado e para essa empolgação não me permita ensinar coisas erradas, né? E é bom que a gente preserve a unidade da fé. Olha o que o irmão Alan Dutton disse aqui. Atos não é uma história da propagação do Evangelho no sentido geográfico. Atos não é a história da igreja, do Evangelho se espalhando na terra só, no sentido geográfico. Nem tampouco uma história dos Atos dos Apóstolos, ou como mencionado acima, não é uma história da propagação do Evangelho pelo poder milagroso do Espírito Santo. Antes disso, o livro de Atos, ele nos mostra o poder salvador de Jesus Cristo, apoiado pela obra maravilhosa do Espírito Santo. Isso aconteceu em qualquer área, em qualquer situação, com ricos, com pobres, com poderosos e com fracos, nas cidades e nas estradas, nas ruas, nas casas, nas prisões e nas praças, e assim por diante. É maravilhoso ler isso. Atos é uma obra maravilhosa de Deus, do poder de Jesus na pregação do Evangelho. Jesus, ele é a solução para o mundo. Jesus, ele quer que o seu Evangelho alcance todos. O Senhor Jesus quer alcançar as pessoas com o seu poder. Não é o nosso poder, irmãos. Não é o poder do nosso dinheiro, nem o poder das nossas estratégias. O poder de Jesus é com Ele. É por isso que Ele deixou o Espírito Santo. O nosso trabalho é apenas obedecer. O nosso trabalho é ter como propósito de vida facilitar o reino de Deus, contribuir com o reino de Deus, se colocar à disposição do reino de Deus. Esse é o trabalho importante. Esse é o trabalho importante. E temos que mudar as nossas vidas, porque todas as vezes que a gente vive a nossa própria vida, quando a gente perde o propósito da igreja, que é pregar o Evangelho, que é missões, que é levar o Evangelho a todos os lugares, quando a gente perde isso, a gente começa a viver para nós mesmos, e é aí que a gente faz muita besteira, porque aí a gente vai estar fazendo aquilo que nos dá prazer, não aquilo que dá prazer ao Espírito Santo. Né? E algumas anotações muito importantes que eu quero passar aqui para os irmãos, que são essenciais do livro de Atos, tá certo? No capítulo 13, para que a gente não se esqueça. A visão importante, e nós temos aqui, no capítulo 13, a partir do capítulo 13, muitas cidades e os acontecimentos dessa cidade. Como nós vamos ver aqui, Barnabé e Paulo chamados pelo Espírito Santo inicialmente. Depois Barnabé, Paulo e João, Marcos, anunciando a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Depois os falsos profetas e mágico, o Bar Jesus, que a gente vai ver na próxima terça. Tá certo? Elimas, o mágico, que ele ficou cego por ter falado contra a verdade, e o procônsul Sérgio Paulo, que creu no Senhor Jesus. Depois nós vemos João Marcos retornando para Jerusalém. De primeira mão, o Evangelho de Jesus chegando aos lugares
mais longínquos, que isso você traz do capítulo 13 até o capítulo 14, nessa primeira viagem missionária, né? E quando a gente fala viagem missionária é porque essa era a missão da igreja. E todo mundo estava envolvido. E a gente precisa entender que naquilo que você faz, com as pessoas que você tem contato, você é missionário na vida delas. E essa é a vida, esse é o propósito da igreja. Você pode ser um missionário na vida dos seus filhos, dos seus netos. Você pode ser missionário na vida dos seus irmãos, na vida da sua mãe, na vida do seu pai. Você pode ser um missionário na vida do seu vizinho. Você pode ser um missionário na empresa onde você trabalha. Porque missionário significa que você saiu dos seus objetivos pessoais e se enquadrou, se encaixou, né, na missão que Jesus deu para a igreja. E nós não podemos perder este foco, irmãos. Porque tudo que a gente vai ver a partir desse capítulo 13 de Atos são os envolvimentos dos cristãos na pessoa de Paulo, de Barnabé. Eles nos representam. Paulo e Barnabé, e até Marcos no início, ele representa o que a gente vive no dia a dia. Nós encontramos pessoas como esse Elimas, o mágico, tá certo? Que estava influenciando negativamente outras pessoas. E Paulo teve que se posicionar para ele, falando claramente que a intenção dele era do mal. Para de você fazer isso com o procônsul Sérgio Paulo, isso é coisa do diabo. Você está tirando as pessoas do caminho do Senhor. Em outras palavras, você está impedindo as pessoas de irem para o céu. É muito forte. Então, cada acontecimento na vida de Paulo, nessas viagens de Paulo, é o que acontece na minha vida e na sua vida também, irmãos. E a gente vai ler isso. Tudo que acontece na vida de Paulo e Barnabé, nessas viagens missionárias, acontece nas nossas vidas. Quando nós estudamos a vida de Pedro e a vida de Paulo, né, tem até um comparativo da vida dos dois. Né? Tudo aquilo que Pedro fazia, vem no livro de Atos comparando Paulo fazendo também. Né? Pedro e um mágico. Paulo e um mágico. Depois vem Pedro fazendo uma coisa, Paulo fazendo a mesma coisa. Esse é o cuidado, né? Esse é o cuidado que Lucas, quando escreveu esse evangelho, teve para dizer para toda a igreja de que Paulo também era apóstolo do Senhor. Porque assim como eles aceitavam o ministério de Pedro, que eles também deveriam aceitar o ministério de Paulo. Havia essa preocupação de Lucas. Mas mais do que isso, Lucas mostra o cotidiano de dois homens que tem a ver com o nosso cotidiano também. Tudo que nós vivemos, as pessoas que eles se encontravam, são as pessoas que a gente se encontra. As viagens que eles faziam são as nossas viagens. As famílias que eles atingiram são as famílias que nós podemos atingir. Os desafios de defesa do Evangelho são os nossos desafios de defesa do Evangelho. Quando eles entravam nas sinagogas, é a mesma coisa quando nós temos contato com pessoas de outras religiões que não servem a Jesus. Cada milagre que eles faziam são as nossas orações e os milagres que Deus faz através delas. Cada dificuldade que Paulo passava são as nossas dificuldades. Cada desafio de defender a verdade são os nossos desafios de defender a verdade. Então vamos, a partir de hoje, olhar para o livro de Atos de Jesus e entender que tem tudo a ver comigo e com você no nosso dia a dia. E a palavra que eu quero deixar finalmente é algo tão importante que aconteceu aqui no capítulo 13, que a gente devemos usar como um grande alerta, tá certo? Um grande alerta. João Marcos, no versículo 13 ao versículo 15, João Marcos desiste de continuar caminhando com Paulo e Barnabé. E depois, numa segunda oportunidade, né, segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo disse, não, eu não quero ir com ele, porque da primeira vez ele nos deixou na mão. Mais ou menos isso que aconteceu. Mas
Esse João Marcos, que desistiu da viagem, ele tinha os motivos dele. Não era fácil pegar aquelas estradas, cair nas mãos de bandidos no meio das estradas. Nem sempre tinha um lugar certo para dormir. Era uma perseguição, uma ameaça de morte, um apedrejamento, tá certo? Um constrangimento. E não era muito fácil. E João Marcos ainda muito jovem para pregar o Evangelho, mas desistiu desse serviço do Senhor. Como muitas vezes a gente atrasa nossas vidas por desistir de algum projeto da igreja, de fazer parte ou estar envolvido no corpo de Cristo. Mas nós já sabemos da história que esse mesmo João Marcos, né, ou Marcos, como nós conhecemos através do que ele escreveu do seu Evangelho, foi sim futuramente tão útil a Paulo, que foi um dos homens que estiveram perto de Paulo, servindo o Evangelho com ele, próximo à sua morte. Né? Mas que fica para nós a lição. Se a sua igreja, se a congregação que você faz parte, tem gente demais, e às vezes tem mesmo, irmãos, e você pode se dispor e ajudar e contribuir para que outra obra surja num bairro diferente, numa cidade diferente, irmãos, vamos orar por isso, buscarmos orientação disso. Mas a igreja do Senhor precisa continuar e se multiplicar. Porque este é o propósito da existência da igreja. Igreja, quando não trabalha com missões, em pregar o Evangelho para outras pessoas, ela se tornou apenas um clube social, um ponto de encontro entre irmãos. E não é esse o propósito da igreja. E não é o meu propósito como cristão apenas encontrar com vocês. Mas o meu propósito é, junto com vocês, continuarmos pregando. Eu convidei a Marielle para estar aqui com os irmãos, a Sheila está aqui conosco, a Chilene está aqui conosco, né? A Irene está aqui conosco, cada irmão está aqui conosco. Para quê? Qual é o seu propósito? Às vezes nós trazemos pessoas, né, para a nossa comunhão, para que vocês façam a parte de vocês. Né? E a parte de vocês é serem acolhedores, encorajadores, né? E um apoiando e encorajando o outro. Isso é a igreja viva, tá certo? Mas todos nós juntos precisamos estar mais e mais dedicados a estas missões. Apoiando a irmã Chilene, com todas as mulheres que fazem parte do grupo, encorajando, olha, tem um estudo muito bom de reflexão com a irmã Chilene todos os domingos, 7 horas da noite, tá certo? E aí, isso a igreja vai alcançando. Eu recebi um vídeo da minha irmã hoje, né, muito interessante, de uma peça teatral, né? E um homem representando Jesus e recebendo ali na frente dele uma youtuber. E Jesus chega para ela e diz assim, olá, minha missionária. Falou, missionária eu, Senhor? Eu só sou uma youtuber. Ele falou, sim, eu coloquei 13 mil pessoas seguindo você. Você pregou o evangelho para elas? Ah, não, Senhor, nossa, eu só coloquei assuntos fúteis. Eu só coloquei assunto que não tinha nada a ver, porque tudo que eu falo, as pessoas estão assistindo e eu vou falando. Jesus falou, poxa vida, eu coloquei 13 mil pessoas perto de você para que você falasse de mim para eles. Essa era a minha expectativa, por isso que eu coloquei 13 mil seguidores para você. Que pena que você não fez isso. Aí, enfim, muitos exemplos chegam assim, e por fim chega uma senhora e diz assim, pois não, Senhor. E ele disse, Senhor, eu não tenho nem que te apresentar, a única coisa que eu fiz foi ensinar a Bíblia para os meus filhos. Né? Eu não preguei em outra cidade, eu não viajei pelo mundo todo. Ele falou, não, minha filha, olha, eu te agradeço porque você ensinou tão bem os seus filhos na palavra, porque os seus filhos alcançaram quase 3 milhões de pessoas por causa desse trabalho que eles realizaram, que foi envolvendo as outras pessoas, isso foi se multiplicando. Acho que é mais ou menos isso, irmão, que acontece. E esse é o nosso propósito. É o do Joel, é o meu, é da Cleonice, da irmã Hilde, de todos nós. Nosso propósito de vida, irmãos, é nunca se aposentar. É nunca descansar quando se trata de levar o evangelho a outras pessoas. Ou na oração, no jejum, nas ofertas, não importa como, né? Não fique inchando a sua congregação. Né? Ajude sua congregação a pensar além. É assim
que o Evangelho de Deus se propagou no primeiro século. Que o Senhor nos dê essa visão. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o irmão Avaí. Eu não sei se ele está aqui com a gente. Acho que ele está, né? Estou procurando ele aqui, mas não estou vendo. Está aqui sim, está aqui sim.